Neste momento, então, começamos o primeiro módulo desta manhã. Para a aula inaugural, convidando o professor Dr. Beni Schmidt. O professor Beni é professor adjunto do Departamento de Anatomia, Patologia e chefe do Laboratório de Doenças Neuromusculares da Unifesp. Ele abordará para nós a aula com o tema História da Medicina até a Esclerose Lateral Amiotrófica. Dr. Beni. Diga, por gentileza, apagar as luzes, pelo menos essa aqui da frente, por favor. Aloha, cacaricaca, para todos vocês. Vocês sabem que, ao preparar essa aula de história, eu acabei me lembrando do meu passado e do meu primeiro acidente na vida, que me deixou uma sequela, uma pequena deficiência física. E foi a primeira vez na minha vida que eu perdi a fé. E eis que surgiu o Pelé, que durante uma festa disse para mim que não fazia mal que eu parasse de jogar futebol, que eu ia encontrar o meu caminho e que um dia eu ia conseguir ser feliz. Continuando na preparação dessa aula, comecei a refletir sobre o meu presente e eu estou absolutamente apaixonado pelo meu cão. Obrigado. Eu amo o meu cachorro. Aliás, ele tem dormido na minha cama, do lado da minha mulher. Mas é isso aí. É exatamente isso aí que a gente aprende ao preparar uma aula sobre a história da medicina. É da fé e do amor que nasce a esperança. A história da medicina, a primeira era... Por favor, eu precisava que apagasse as luzes. Por gentileza, para que vocês possam aproveitar os slides da melhor maneira possível. Depois o Luciano Zafir já saiu daqui da frente, hein? A primeira era da medicina é a era das bruxas, da magia, dos sacerdotes.
LK. Tá difícil, porque não está funcionando aqui. Nem para frente, nem para trás. Então, por gentileza, daria para você vir para o primeiro slide, por gentileza. Nós estamos dando uma aula de História da Medicina. Akari, aloha, kakarikaka, para você. Obrigado por seu sempre brilhante ensinamento. A primeira era começa com as bruxas, com as superstições, com os rituais. Imaginem os caldeirões mágicos, as poções mágicas. Eles curaram muita gente. Muitos sucos foram feitos a partir de plantas, e a gente não pode menosprezar essa era, mas na verdade ela tem muita pouca coisa escrita sobre ela. Próximo, por favor. O símbolo da medicina é muito importante, porque os símbolos resumem milhões de palavras, e o símbolo da medicina é o Asclepio. O Asclepio é um bastão com uma serpente enrolada nele, que traduz para nós o ciclo de morte e de vida que existe em todos os animais. Infelizmente, em algumas faculdades ainda se usa o caduceu, com duas serpentes, mas esse é, na verdade, o símbolo de Hermes, né? O deus mensageiro, e o símbolo do comércio. Portanto, é um pecado a gente modificar o verdadeiro símbolo da medicina. O próximo, por favor. A segunda era da medicina é a era de Hipócrates. Ele afastou das pessoas a ideia de que a magia e a bruxaria podiam ser causas das doenças. O juramento de Hipócrates, que eu, o Akari e todos os outros aqui, médicos, colegas presentes, fizemos, é simplesmente digno de nota. Guardei 3 frases. A primeira é considerar nossos descendentes como nossos irmãos. A segunda, por incrível que pareça, é ensinar essa arte a todos que quiserem, sem honorários ou salários. Nós estamos na era de Hipócrates, é claro. A medicina tinha mais ética. E a terceira é lutar pela vida até o final. Todo homem tem o direito de nascer, viver e morrer com dignidade. Não dar veneno, mesmo se for solicitado a fazê-lo. Próximo, por favor. A medicina hipocrática é baseada já, ao contrário da magia, em rolos de literatura chamados Corpus Hippocraticum, composta de 70 livros, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, sendo que muitos desses rolos, os historiadores dizem que são de autoria do próprio Hipócrates. A máxima de Hipócrates é de que nós devemos curar algumas vezes, aliviar quase sempre a dor dos outros, mas sempre, nunca podemos nos esquecer de consolar a todo mundo. E é por isso mesmo que quando nós ensinamos medicina, nós temos que ensinar também aos nossos estudantes que, em primeiro lugar, a gente tem que ser simpático e depois a gente deve se tornar profissional. Próximo.
Depois da morte de Hipócrates, surgiu essa universidade que foi a maior da história antiga. Eles estão me subornando nessa aula, vocês perceberam, né? A principal universidade da era antiga era Alexandria. Maravilhosa. Próximo, por favor. Foi fundada por Alexandre Magno, que é uma coisa incrível. Quando eu fui estudá-lo para preparar esta aula, que com 33 anos criou o maior império antigo do mundo e morreu com 33 anos de malária. Deu um impulso extraordinário com o reinado dos Ptolomeus. Alexandria só ficou quase 1000 anos no poder da medicina. Possuía observatórios astronômicos, laboratórios, enfim. Parece que a vida, a história me contou que a vida talvez nunca tenha sido tão bela como dentro de Alexandria, principalmente para aqueles que quiserem um dia na vida estudar. Próximo. A queda dos Ptolomeus, a chegada dos romanos, começaram a diminuir, como tudo nessa vida muda e gira, sendo a vida um processo. Acabou finalmente por terminar a era de Alexandria, por volta do 7º século depois de Cristo, e ela foi queimada pelos maometanos. Próximo, por favor. Alguns autores fazem parte da beleza da história da medicina. Galeno. Galeno propôs, e durante míseros 1500 anos, dominou a medicina no mundo inteiro, com a sua teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, pele negra, bile amarela, que corresponde a esse número mágico, que é o número 4 na nossa vida. Quente, frio, seco e úmido, colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. 4 fases da lua, 4 fases da vida, 4 bases de DNA. Esse 4 parece que está em todo lugar. E, sendo assim, como que se tratavam as pessoas nessa segunda era? Com sangria, purgativos, eméticos e clísteres. Próximo, por favor. A história da medicina houve grandes epidemias, principalmente porque se desconhecia a transmissão das doenças que dizimaram diversas civilizações. Mudaram o curso da história. Exemplos: malária, varíola, febre amarela, peste negra. Além do desconhecimento da etiologia das infecções, as condições sanitárias deploráveis dessas mesmas civilizações. Próximo, por favor. Por exemplo, vou citar somente uma: a peste negra, que é causada pela picada da pulga dos ratos, produz tumores e manchas negras na pele. Segundo um Nobel da literatura, Albert Camus, que escreveu A Peste, La Peste, nesta época de surto da peste negra, não havia caridade mais na superfície da terra, pois um pai não visitava um filho e um filho não visitava um pai.
Sabe-se que os abraços e os carinhos traduzem muito melhor os nossos mais belos sentimentos do que os próprios beijos e os atos sexuais, pois que nessa época também nenhuma mãe beijava um filho e nenhum filho beijava uma mãe. Por isso que ela se chamou e ficou conhecida até hoje como a peste negra. Dizimou 1/3 da Europa. Próximo. Depois de Alexandria, pela história, a primeira universidade que se tem notícia na bibliografia médica é a Universidade de Salerno, 1075. Logo após, próximo. Bolonha, 1158, próximo. Montpellier, 1181. Paris, 1215. Cambridge, 1217. Pádua, 1222. Oxford, 1229. Que belas imagens, que belas universidades. Nós temos que sensibilizar, os políticos da nossa sociedade, do Ministério da Educação, para que essas universidades, assim como as nossas modernas, maravilhosas de hoje, façam parte da cultura dos nossos jovens. Tamanha crise que percebo na educação do nosso país e do mundo inteiro. É uma vergonha. Vocês, nós todos, estarmos interferindo tão pouco na educação das nossas crianças. Próximo. Bem, por favor, volta um pouquinho. Continua o suborno, né? Nem só de beleza viveu a história da medicina. Ela também é feita de atrocidades. Imaginem vocês, vivissecção de animais, vivissecção de humanos, assassinatos para venderem corpos. Tinha uma época que podia se fazer autópsia e as pessoas assassinavam bandidos, como se os bandidos não valessem nada, para venderem os seus corpos. Um famoso foi esse aqui, ó, o Monro, que acabou descobrindo depois o foramen de Monro. Ele fez uma vivissecção em público. Vivissecção, para quem não sabe, é ir cortando vocês devagarzinho vivos. Uma meiguice. Vocês sabem, ao preparar essa aula eu fiquei pensando, talvez, será que não é por isso que a gente tenha tanta vontade de rezar hoje em dia? Quem sabe seja para tentar lavar ou esquecer todos os nossos pecados. A beleza da medicina está em certos autores. William Harvey descobriu a circulação do sangue, por exemplo. Giovanni Battista Morgagni é o pai da anatomia patológica. Ele foi o primeiro que disse que as lesões anatômicas correspondem às doenças. Em latim, de sedibus e causes morborum. Descreveu várias doenças, por exemplo, a tetralogia de Fallot. O próximo, por favor. Ambroise Paré é considerado o pai da cirurgia moderna. Para vocês terem uma ideia, nas guerras, os feridos, as feridas, eram queimadas a ferro quente. Como sofreram essas pessoas no mundo antigo através desses tratamentos. E o Ambroise Paré teve a ideia de começar a costurar os vasos sanguíneos. Por isso ele é considerado o pai da cirurgia moderna. E ele
Volta um pouquinho, por favor. Ele idealizou, para vocês terem uma ideia, nós estamos em 1500, naquela época, o Gasparet já idealizou membros artificiais e implantes dentários. Nós estamos em 1500, hein? Próximo. Antoine-Laurent Lavoisier é considerado um dos maiores gênios, se não for o maior gênio da nossa humanidade. Ele que descobriu que o princípio vital da vida não era o flogisto. Flogisto é a energia que advém dos alimentos. Foi ele que descreveu que a vida é uma combustão. E o que é essencial realmente na vida seja o ar. Talvez hoje, pensando melhor, a gente pudesse usar o ar e o flogisto como sinônimos de vida. Essa frase está no coração de todo cientista e eu faço questão de lê-la para vocês agora. Na natureza, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Não pode haver nada mais maravilhoso do que isso. E, como todas essas universidades, no princípio, nessa época da civilização humana, o que aconteceu com Lavoisier? Guilhotina nele. Guilhotina foi a maneira mais humana, por assim dizer, que os homens encontraram para matar as pessoas. A igreja foi muito maldosa com essas universidades. É gozado isso, porque qual era o pensamento da igreja? A igreja achava que o conhecimento iria levar a gente a parar de ter fé, de amar e de acreditar em Deus. Isso é muito estranho, porque é exatamente o contrário. É o conhecimento que nos aproxima de Deus. Todo grande cientista tende a se aproximar de Deus. Próximo. Em 16 de outubro de 1846, maravilhosamente surgiu a anestesia geral, neste dia 16 de outubro de 1846, que foi intensificada por um dentista, Thomas Green Morton. Foi na Inglaterra. Esta é a foto onde se realizou a cirurgia e nunca mais ninguém operou nessa sala, e ela está no museu lá de Londres, guardada para sempre, para a posteridade. Em Alexandria se usou ópio, mandrágora, sementes. Mandrágora deve ser, por isso que o Harry Potter, a escritora se inspirou para escrever Harry Potter. Mas mandrágora se usava como anestésico. Hipnose, bebidas alcoólicas. Muito depois, no século XX, que veio o clorofórmio e os halogenados. O próximo, por favor. Com Virchow, chegamos à terceira era da medicina, fim da era dos humores. Virchow viu ao microscópio o que é uma célula, a principal e a menor unidade viva dos seres vivos. E inicia-se a era da patologia celular. Próximo. Joseph Lister. Eu o escolhi para trazer para esta apresentação porque ele é o incentivador dos antissépticos. Daí que vem a palavra, por exemplo, Listerine, né? E com os antissépticos, as feridas de guerra puderam se tratar, porque antigamente 50% das pessoas faleciam, não do ferimento, mas das consequências deles. Próximo. Louis Pasteur, esse monstro sagrado da história da medicina, esse foi glorificado em vida e enriqueceu a França.
Louis Pasteur, ele trabalhava com, ele queria entender a fermentação do leite e a fermentação do vinho. E ele descobriu que o leite apodrecia e as vinícolas se perdiam por causa dos bichinhos, por causa dos micro-organismos. E ele teve uma ideia genial, muito complicada por sinal. Ele aqueceu o leite e o vinho a 50 graus. E assim nasceu a pasteurização. Ele também, brilhante e patrimônio, é dele que se inventou a vacinação. Ele percebeu que se tirasse a virulência dos micro-organismos patógenos, nós poderíamos prevenir as doenças dentro da nossa sociedade. Obrigado, Louis Pasteur. Muito obrigado por ter existido. Próximo. Robert Koch foi o fundador da bacteriologia. Ele não descreveu só o bacilo de Koch, ele descreveu também o vibrião colérico, e foi prêmio Nobel de Fisiologia. Próximo. William Conrad Röntgen, 1845 a 1923. Essa terceira era da medicina não é só uma era da patologia celular, é uma era também da tecnologia. Essa era durou até o começo do nosso século XXI, onde nós vamos terminar a nossa apresentação. Foi a era da patologia celular e a era da tecnologia. E essa foto que está aí, não se sabiam os malefícios do raio-x, né? Ele descobriu um novo tipo de raio e chamou esses raios de raios X. E essa foto que está aí é a foto da mão da esposa dele. E dá para se ver o anel, né, no quarto dedo da sua esposa. Próximo. Karl Landsteiner descreveu os tipos de sangue A, B e C no começo. Antigamente os indivíduos os cientistas já tinham feito enormes experiências para tentar fazer transfusões de sangue. Animal, humano, humano, animal, humano, humano. E a maior parte das vezes que acontecia, as pessoas morriam. Então ele merece estar aqui hoje com a gente. Logo depois, Alfred Curley descobriram o tipo AB e trocaram o C pelo O. O O é o doador universal. Prêmio Nobel, merecidamente, de Medicina e Fisiologia. Próximo. Alexander Fleming. Sabe o que ele fez? Ele esqueceu no laboratório dele uma tarde. Ele esqueceu uma placa de Peyer com uma cultura de estafilococcus. Esqueceu, não guardou na geladeira e nem jogou fora. Quando ele voltou, ele percebeu que essa placa de Peyer estava mofada, cheia de fungos. Porém, próximo da cultura existia um halo claro. Ele falou, o fungo chamava-se Penicillium. Assim nasceu a penicilina, que mudou a vida da gente. Mas a história é ingrata. Ele não ganhou o prêmio Nobel. Sabem quem ganhou o prêmio Nobel? Por isso que eu pus com letra bem pequenininha, para que ninguém, aqueles que têm a minha idade, não pudessem enxergar.
Flora e Chaim, eles transformaram uma invenção humana na nossa, hoje, indústria farmacêutica, que é óbvio de ajudar tanto a medicina, ela, porém, exagera um pouco, porque, na verdade, não se pode comprar saúde dentro de nenhuma farmácia. A saúde sempre foi e sempre será um estilo de viver. Hoje as pessoas estão acostumadas a tomar medicamento todos os dias e todas as horas. Seria tão melhor e tão mais simples as pessoas passarem simplesmente a resgatar a real beleza da vida, que é o ato de viver. Próximo. Max Tyler, prêmio Nobel em 51. Ele conseguiu lutar contra esse mosquito tão famoso, a Aedes aegypti, e conseguiu, eles produziam hemólise, e com um extrato de galinha dosado sem o sistema nervoso, ele conseguiu fazer vacinas contra a febre amarela. 28 milhões de vacinas. Próximo. A varíola foi um flagelo na história da medicina até o final do século XVIII. Foi trazida para o Brasil pelos portugueses, vindos da Europa e da África. Mas, em 1980, a gente tem que citar, ela tem que estar aqui hoje, porque nós, humanos e cientistas, conseguimos erradicar a varíola do mundo. Próximo. E, finalmente, a quarta era da medicina, que é a era da biologia molecular. Francis Crick, com James Watson, o geneticista, descreveu o nosso DNA com cristalografia, mais o uso de difração pelo raio-x. Hoje, todos nós vivemos a era da biologia molecular e da genética. Próximo, porém, eu comecei a preparar essa aula no início do ano, quando o professor Acari me convidou, e eu acho que existe um erro em dividir a medicina em 4 eras. E o erro é que o cientista hoje, ele não pode se esquecer da magia. A vida é mágica. A vida é um segredo. A razão jamais vai explicar a vida. Nós temos que, conforme eu escrevi, o verdadeiro cientista não pode descartar o conhecimento adquirido de qualquer civilização ou qualquer era da história da medicina. Nós temos que agrupar as 4 eras para sempre lutar para um mundo melhor. Próximo, por favor. Vou citar 5 brasileiros que merecem estar aqui e que honram a história da medicina. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, o Rio de Janeiro era imundo, conta a história, no começo do século XX. Ele conscientizou as pessoas da importância do saneamento básico. Contra a febre amarela, ele fez uma barricada contra o Aedes aegypti. Contra a peste negra, ele desratizou a cidade. Ele pagava por cada rato morto. Não sei quanto é R$100. Mas vou dizer uma coisa, 100 100 vezes 1, né? Pouca coisa não devia ser. Eu não sei quanto vale um rato hoje, mas eu acho que ele pagava bem, viu? Contra a varíola, ele obrigou a vacinação. Próximo.
Adolfo Lutz também é um patrimônio da história brasileira. Além de fundar o Instituto Adolfo Lutz, que ele foi de 1893 a 1908, ele descreveu a blastomicose e implantou no nosso país a nossa medicina científica. Terceiro, esse pouca gente conhece, eu sou suspeito para falar dele, esse é Walter Edgar Maffei, fez mais de 10.000 autópsias. Esse me ensinou tudo na minha vida. Obrigado ao senhor, onde quer que o senhor esteja, Walter Edgar Maffei, o maior patologista, na minha opinião pessoal, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Os Fundamentos da Medicina é uma edição esgotada que poucos podem ter o privilégio de ter uma obra destas. Mais de 3.000 páginas escritas por um só autor. Obrigado, Maffei. Maffei previu e lutou para que nós médicos não nos transformássemos em simples vendedores de remédios. Próximo. Vão falar que eu estou protegendo ele, mas eu juro para vocês que eu não estou. Esse é o meu pai. E o meu pai inventou o teste do pezinho. Perdão. E o teste do pezinho, ele falou para mim que a gente ia fazer o DNA no teste do pezinho. Então, ele é o inventor, ele vai ficar consagrado, não tenho a menor dúvida, porque ele vai fazer parte dessa história, porque as pessoas quando nascerem no futuro, com um simples teste do pezinho, vão fazer a mais gloriosa medicina preventiva que pode existir. Logo ao nascer. Quem sabe mesmo antes de nascer. Próximo. O último é Carlos Chagas. Eu acho que vocês, pacientes de esclerose lateral amiotrófica, tiveram um azar de não terem conhecido e a gente não ter vivido com esse gênio do Brasil. Esse foi o maior. Esse, por exemplo, descreveu a doença, o vetor, o agente, a fisiologia, o quadro clínico. Um homem só fez tudo numa doença. A doença de Chagas. Ele só não ganhou um prêmio Nobel por ser brasileiro. Mas todos os historiadores sabem que ele merecia ter ganhado o prêmio Nobel. E é gozado quando eu fui preparar essa aula, que eu vi que ele morreu em 1934, preparando uma aula sobre a doença de Chagas, mostrando que apesar de ser tão brilhante, e esses são os verdadeiros homens brilhantes da Terra, são os homens que conhecem o real sentido da humildade. Eu tenho certeza que ele está orgulhoso de mim, porque, quanto a mim, toda aula que eu dou, eu procuro fazer melhor que a anterior, e sempre com muito amor. Eu dedico essa apresentação a todos vocês, mas, em especial, aos doentes, aos todos presentes, mas eu dedico um especial ao Acari. Eu, há pouco tempo, um pouquinho mais de um ano, eu tive o meu terceiro acidente vascular cerebral. Fiquei cego, paralítico, não por muito tempo, mas foi momentos intermináveis. E apesar de ter me recuperado na vida, pouca sequela, eu perdi a fé. Achei que minha vida tinha terminado. Perdi a fé de novo. E por isso
quem me fez recuperar a fé, né, de novo na minha vida dessa vez, foi você, Atari. Não só por tudo aquilo que você fez pelo meu tio, como você cuidou do meu pai, eu te agradeço como meu melhor amigo. E fiquei muito tempo na cama, conforme eu disse, quando o Pelé me também fez recuperar a fé. Eu li muita mitologia grega, viu? E vou te dizer que se eu morasse no Olimpo, e se eu fosse um deus, eu te imortalizaria. Não para você ganhar fama, mas para você ganhar mais moral ainda, para ajudar todas essas pessoas, porque todos nós precisamos muito de você. Eu queria deixar uma última mensagem. Eu contei 2 passagens da minha vida íntima onde eu perdi a fé. Não é vergonha perder a fé. Podem me acreditar. Não é vergonha perder a fé. Da fé e do amor nasce a esperança. Não é pecado a gente perder a esperança durante um momento qualquer da nossa vida. Não é pecado. Pecado é a gente perder a esperança para sempre, de qualquer coisa que seja. A gente nunca deve perder a esperança, principalmente da vida. Porque eu repito, a vida é mágica e sagrada. Não percam a esperança na neuromuscular. Eu tenho certeza que os nossos alunos ainda vão fazer muito para todos vocês e vão contribuir para um mundo melhor. E aos mais jovens, quero dizer, vocês então têm que viver com maior esperança para um mundo melhor. Porque além da vida ser bela e sagrada, tem um pequeno problema com ela. Ela passa muito rápido. Muito obrigado.